17 de abril de 2026, uma nova página da história foi escrita sob o céu de Tóquio. E sério, o que aconteceu ali foi simplesmente surreal. Depois de 4 anos de espera, 4 anos, finalmente chegou o momento que todo mundo estava contando os dias, as horas, os segundos. Mas não, isso não foi só um show qualquer. O que a gente viu foi o retorno de uma verdadeira lenda. E o palco, o icônico Tokyo Dome, virou testemunha silenciosa de uma das noites mais mágicas já vividas no K-pop. Era a estreia da turnê mundial Arirang, e a energia no ar era absurda. Milhares de olhos fixos, corações acelerados, todo mundo olhando para o centro daquele palco gigantesco, esperando por ele. Até que aconteceu. Os segundos de ansiedade acabaram quando a figura que todo mundo sentia falta finalmente apareceu. E não foi só uma entrada comum. Foi impactante, intensa, quase intimidadora. Era como se o próprio ar tivesse mudado. Jungkook, o Golden Machine. E naquela noite ele deixou bem claro. Ele está em outro nível. Ele não estava só cantando, ele estava dominando tudo. Cada emoção, cada grito, cada batida do coração dentro daquele estádio parecia responder a ele. A presença de palco? Insana. Era como se ele estivesse colocando fogo em toda a saudade acumulada dos fãs. E no meio de tudo isso, surgiu um momento de apenas 7 segundos. 7 segundos. Que simplesmente explodiu nas redes sociais. No meio da música, da coreografia intensa, das luzes e do caos perfeito, Jungkook fez algo simples, mas poderoso. Ele gritou, "Everybody jump!" E pronto. Foi o suficiente. Aquele grito ecoou pelo Tokyo Dome inteiro com uma energia absurda. Não foi só um comando, foi um gatilho. Um momento que fez o estádio inteiro vibrar como se estivesse vivo. E o mais impressionante, os fãs perceberam que ele entregou isso com uma precisão absurda, sem perder o ritmo, sem falhar um segundo. Foi perfeito, foi épico, foi histórico. Enquanto o palco explodia com efeitos pirotécnicos, Jungkook estava lá, no centro, como um verdadeiro comandante. Cada movimento dele era seguido pelos dançarinos em perfeita sincronia, criando um espetáculo visual que simplesmente não dá para esquecer. As luzes fortes misturadas com o calor do fogo e o suor no rosto dele só deixavam tudo ainda mais intenso. Mas cansado? Nem um pouco. Na verdade, parecia o contrário. Ele estava mais vivo do que nunca. Aquele momento provou uma coisa sem discussão. O palco é o verdadeiro lar de Jeon Jungkook. E então, a vibe mudou. As luzes ficaram azuis, profundas, calmas, quase como um oceano. E foi aí que um fã conseguiu capturar um momento raro, de um ângulo lateral mais baixo. A imagem mostrava um lado completamente diferente dele. Nada de explosão, nada de intensidade caótica. Era um Jungkook mais melancólico, mais introspectivo, vestindo uma jaqueta super detalhada, cheia de brilho, com acessórios reluzentes. Ele estava ali, sob a luz azul, com uma expressão focada, séria, quase como se estivesse carregando toda a sua jornada naquele olhar. E dava para sentir. Cada nota que ele cantava parecia carregada de história. A voz dele ecoava pelo Tokyo Dome, atravessando o silêncio respeitoso de milhares de fãs. E um detalhe chamou muita atenção. Quase não havia telas de celular. O público japonês simplesmente viveu o momento. Eles respeitaram cada segundo. E quando cantavam, quando reagiam, era com uma sinceridade que arrepiava. Era uma conexão real. E claro, os elogios vieram com tudo. Muitos fãs ficaram chocados com a qualidade vocal dele ao vivo. Mesmo depois de 4 anos sem uma turnê completa em grupo, Jungkook voltou com tudo. Estável, poderoso, emocional. Um verdadeiro cantor de nível mundial. Mas teve um momento que deixou todo mundo arrepiado de verdade. No final de uma música, Jungkook fez uma improvisação vocal. E aquilo não estava no álbum. Foi um presente exclusivo para quem estava ali. Um vídeo curto mostra o quanto ele domina notas altas difíceis com uma facilidade impressionante. Foi técnico, foi emocional, foi arte pura. E visualmente, ele estava surreal. Usando uma jaqueta preta com lantejoulas e gola de pele, Jungkook parecia um príncipe sombrio. As luvas concorrentes davam um toque ainda mais forte, mais intenso. E quando ele cantava de olhos fechados, parecia que ele estava sentindo cada palavra, cada emoção, de um jeito profundo. As expressões faciais dele diziam tudo. Dor,
alegria, gratidão, tudo ao mesmo tempo. E o público sentia isso. Cada respiração no microfone, cada detalhe, era verdadeiro. É por isso que milhões de pessoas no mundo amam ele desse jeito. E claro, as redes sociais não perdoaram. Os comentários estão lotados, com um título que se repetiu sem parar: Vocal King. Os fãs concordam. A capacidade vocal dele ao vivo vai muito além do que qualquer um imagina. Ele não só canta, ele faz você sentir, e isso mexe com a alma. Mas calma, porque isso é só o começo. A loucura em Tóquio é apenas o primeiro capítulo da turnê mundial Arirang, que acabou de começar. O BTS voltou oficialmente. E Jungkook, ele é um dos pilares principais desse retorno grandioso. O mundo inteiro está olhando e está em choque. Porque não dá pra negar. A presença dele no palco muda tudo. Ele é energia. Ele é intensidade. Ele é entrega total. E naquela noite, ele provou mais uma vez que é um performer genial. Para quem viveu aquele momento ao vivo, o Everybody Jump vai ficar marcado para sempre. Não foi só uma frase, foi um símbolo. Um convite para deixar tudo de lado e celebrar. E Jungkook conseguiu algo incrível: unir milhares de pessoas em uma única frequência de pura felicidade. Cada detalhe virou assunto. A gola de pele, os movimentos das mãos, a expressão, tudo. Os fãs perceberam claramente o quanto ele evoluiu. Ele não é mais o garoto de antes. Agora, ele é um artista maduro, seguro, poderoso. Essa turnê tem um peso emocional enorme. São anos de saudade acumulada. E ver Jungkook no palco, entregando tudo com tanta paixão, é quase uma cura para esse tempo todo de espera. Ele se entregou como se fosse a última apresentação da vida dele. E isso fez toda a diferença. As explosões no palco pareciam refletir a paixão que ele carregava dentro de si. Cada passo da coreografia era firme, confiante, sem espaço para dúvida. Ele está no auge, no topo, no melhor momento da carreira. Fotos de alta qualidade que estão circulando mostram o nível absurdo de produção do show Arirang. A equipe criativa do BTS preparou tudo com muito cuidado. Mas mesmo com toda essa grandiosidade, o maior destaque ainda é ele, Jungkook, porque o carisma dele é impossível de ignorar. E aquele momento dele cantando de olhos fechados durante a improvisação, aquilo mostrou tudo. Mostrou que por trás de toda a fama, das luzes, dos figurinos luxuosos, existe um artista puro, alguém que ama música de verdade, alguém que conta histórias com a própria voz, e o mundo inteiro ficou em silêncio para ouvir. Essa noite no Tokyo Dome já entrou para a história do K-pop, como uma das aberturas de turnê mais lendárias de todos os tempos. E o nome de Jungkook vai estar lá, como aquele que reacendeu a chama, como a luz no meio de um palco que ficou em silêncio por tempo demais. Obrigado, Jungkook, por voltar com uma energia tão absurda, por entregar vocais que arrepiam a alma. E a gente já sabe, isso é só o começo. A jornada Arirang está apenas começando, e o rei já está no trono. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, já sabe. Se inscreve no canal K-Pop Coreia, porque aqui cada história não é só notícia, é emoção de verdade. E no fim de tudo, quando as luzes se apagam, quando o som ensurdecedor do estádio vai diminuindo aos poucos, e quando cada fã começa a voltar para casa com o coração ainda acelerado, é aí que a gente percebe que aquela noite não acabou de verdade. Porque momentos assim não ficam presos no tempo, eles continuam vivos. Vivem nas lembranças, nos vídeos que a gente assiste repetidamente, nas fotos que parecem carregar emoção dentro de cada pixel, e principalmente dentro de cada pessoa que esteve ali, ou até mesmo de quem sentiu tudo isso do outro lado da tela. O que aconteceu no Tokyo Dome não foi só um show, foi um reencontro, foi o fim de uma longa espera que parecia não ter fim, e o começo de algo ainda maior. Durante anos, o silêncio tomou conta de palcos que antes eram preenchidos por gritos, luzes e músicas que marcaram gerações. E mesmo com projetos solos, com conquistas individuais, existia um vazio, um espaço que só poderia ser preenchido quando eles voltassem juntos. E agora, eles voltaram. Mas o mais impressionante de tudo é perceber que mesmo depois de tanto tempo, Jungkook não apenas voltou, ele evoluiu. Ele cresceu diante dos olhos do mundo. Aquele garoto que um dia subiu no palco com sonhos gigantes e olhar tímido, hoje se transformou em um artista completo, intenso, seguro de si e com uma presença que não se explica, apenas se sente.
E talvez seja isso que torna tudo tão especial, porque não é só sobre técnica ou performance ou notas altas perfeitamente executadas. É sobre verdade, sobre sentir cada palavra cantada, sobre transformar dor em arte, saudade em conexão e silêncio em música. Naquela noite, Jungkook não apenas se apresentou, ele contou uma história de superação, de crescimento, de amor pela música e, acima de tudo, de conexão com quem nunca deixou de esperar por ele. E os fãs? Eles não estavam apenas assistindo, eles faziam parte daquilo. Cada grito, cada lágrima, cada sorriso, tudo se misturava em uma energia única, quase impossível de descrever. Era como se milhares de corações estivessem batendo no mesmo ritmo, na mesma frequência. E talvez seja isso que o Everybody Jump realmente significou. Não foi só um comando para pular, foi um convite. Um convite para sentir, para se libertar, para deixar para trás todo o peso dos últimos anos. E por alguns minutos, simplesmente viver o momento. E todo mundo aceitou esse convite, sem hesitar, sem pensar duas vezes. Porque quando a música toca, quando a emoção fala mais alto, não existe barreira, não existe distância, não existe tempo, só existe o agora. E o agora foi inesquecível. A turnê Arirang ainda vai passar por várias cidades, vários países, vários palcos. Mas aquela primeira noite, aquilo não se repete. Aquilo fica marcado, como o início de uma nova era, como o momento em que tudo voltou a fazer sentido. E enquanto o mundo inteiro acompanha cada passo dessa jornada, uma coisa já está clara. Jungkook não está apenas vivendo o auge. Ele está construindo um legado que vai atravessar gerações, que vai inspirar novos artistas, que vai continuar emocionando pessoas, não importa o tempo que passe. E talvez, no futuro, quando alguém perguntar sobre essa noite, não vão falar apenas de um show, vão falar de um sentimento, de um momento em que a música foi mais do que som, foi presença, foi conexão, foi eternidade. E assim, mesmo depois do último acorde, mesmo depois do último grito ecoar no estádio, a história continua, porque lendas não desaparecem, elas evoluem. E essa é só mais uma página de uma história que ainda tem muito para ser escrita. Então fica com a gente aqui no K-Pop Coreia, porque se essa foi só a abertura, imagina o que ainda está por vir.